Gente, olha só, nunca falamos tanto sobre trombose. Nunca as pessoas tiveram tanto receio com relação à trombose. As pessoas muitas vezes ligam a questão da vacina com a incidência de trombose. Tudo isso é assunto para o bate-papo que eu vou ter agora. Estou tendo o prazer de receber hoje aqui o Dr. Fábio Rossi. Ele é cirurgião vascular, ele é presidente do Instituto de Excelência em Doenças Venosas e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É também professor da USP e responsável pela área vascular do Dante Pazanese, em São Paulo. Doutor Fábio Rossi, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre um tema tão importante, né, Márcia? Qual é o alerta que a gente já começa fazendo? Desculpa, não entendi. Qual é o alerta que a gente já começa fazendo com relação à trombose? Então, a trombose é uma doença extremamente prevalente no nosso meio, né, na nossa população. Ela ocorre em 1 a 4 a cada 1.000 habitantes por ano, né? A gente tem algum tipo de trombose, que pode ser a trombose venosa profunda ou a embolia pulmonar, que é a sua consequência mais grave, né, Márcia? Mas vocês não perceberam um aumento significativo da trombose por causa da Covid-19, mas perceberam um aumento significativo da embolia pulmonar, certo? Isso, perfeito. Durante a pandemia, nós todos percebemos, né, durante a nossa prática clínica e também com os estudos que foram publicados, que houve um importante aumento do índice de embolia pulmonar, que é a consequência mais grave da trombose. O que ocorre é que se desloca um coágulo pela corrente sanguínea. Geralmente o trombo, na maioria das vezes, ele se forma nas pernas, né, nos membros inferiores, e quando esse coágulo ele se desloca, ele pode ir até o pulmão, e dependendo do volume do trombo, pode ser bastante grave, até mesmo fatal. A Covid-19, o vírus SARS-CoV, ele está relacionado a um processo inflamatório exacerbado, exagerado, e isso pode provocar a formação de trombos com mais facilidade, tanto nas pernas como também no pulmão. Então, durante a pandemia, realmente a gente notou um aumento dessa prevalência, infelizmente, e a sua presença na embolia pulmonar está relacionada principalmente com os casos fatais da Covid-19. Agora, doutor Fábio Rossi, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de ter o senhor aqui para a gente falar sobre esse medo que muitas pessoas têm ao tomar a vacina ou até a decisão de não tomar a vacina com medo da trombose. Não existem estudos que ligam a vacina à trombose, né? Perfeito, Márcio. Uma pergunta também super importante, um alerta que a gente deve fazer para a população da importância do uso da vacina, né? Só para vocês terem uma ideia, a prevalência de trombose, quando você toma a vacina, ela é de 1 a 4 casos a cada 1 milhão de doses. Se a gente for considerar, por exemplo, quando você pega o Covid, né, esse risco, ele passa a ser a 165 mil a cada 1 milhão. Quer dizer, é muito mais comum você ter trombose tendo Covid, né, do que tomando a vacina. Lembrando, né, que a gente tem outros fatores de risco importantes para a trombose, como o uso de anticoncepcional e a gravidez, como vocês podem perceber nesse quadro, ele é muito mais prevalente do que quando você toma vacina. Então, é importantíssimo, a gente sabe que a gente está numa pandemia, é um problema sério de saúde pública. A única forma que a gente tem de se prevenir, né, e de procurar controlar essa doença que trouxe para a gente tanta consequência grave, né, realmente é o uso da vacinação. É muito raro ter trombose com o uso da vacina. Agora, vamos falar sobre mudanças de hábito que vieram com a pandemia. Trabalhos em casa, trabalhos remotos, crianças e adolescentes que durante muito tempo ficaram em casa porque as aulas presenciais ficaram suspensas. Houve um aumento de registro de tromboses em crianças e adolescentes, porque sempre foi muito raro esse tipo de ocorrência, né? Perfeito.
A trombose em criança é muito rara. Geralmente ela está mais relacionada a crianças que ficam internadas, que a gente precisa usar catéteres, né? Ou pacientes que tenham casos de câncer, né? Então, esses casos, a gente pode ter, mesmo em criança, trombose. É muito raro, porque geralmente a criança ela é muito ativa, ela está constantemente se locomovendo. A gente tem que lembrar que todo o retorno sanguíneo, ele depende da movimentação dos membros. A gente costuma falar que a gente não tem um coração nos pés, mas a gente tem a bomba muscular da panturrilha, que é o nosso coração periférico. E durante a pandemia, né, se intensificou o hábito de ficar muitas horas no computador, videogame, né, também aumento de peso, que a gente viu bastante durante a pandemia, tanto na criança que está fazendo homeschooling, também como a população adulta que está cada vez mais trabalhando em casa, no home office. É muito importante esse alerta que as pessoas que estão em casa procurem sempre caminhar, né? Se você ficar muito tempo no computador ali a cada 1 hora, 2 horas, levantar, andar um pouquinho, para você poder exercitar a musculatura da panturrilha e promover o retorno venoso. Uma outra consideração importante também é que a gente faça o uso de água, né? A gente beba bastante água, porque a desidratação, né, entre aspas, a gente acaba engrossando o sangue, também que é um outro risco, também um fator que também é um risco para a formação de trombos e a embolia pulmonar. Durante a pandemia, tivemos alguns casos no consultório de trombose em criança. A gente, antes da pandemia, nunca tinha visto isso. E também, recentemente, há 2 anos atrás, houve uma publicação, também é um outro alerta, né, que criança gosta muito de jogar. Foi uma publicação que mostrou, numa revisão sistemática de trabalhos publicados, 15 casos reportando embolia pulmonar, trombose e embolia pulmonar em crianças e adolescentes ligados ao hábito do jogo, de jogar videogame muitas horas, né? Então, precisa também os pais alertarem aos filhos que realmente é necessário que a cada 1 hora, 2 horas, a criança levante, caminhe um pouco, né? É muito importante esse alerta, Márcia. Esse alerta vale para quem faz viagens longas também, né? Perfeito. Qualquer tipo de meio de locomoção que você use, não só avião, que a duração da viagem seja superior a 4 horas, é um fator de risco para trombose. Então, a recomendação, se você está no avião, né, beber bastante líquido, procurar evitar o uso de bebidas alcoólicas, café, porque eles são bebidas que podem levar também à desidratação, procurar caminhar, né, no corredor do avião, e se você tiver de carro, dar uma paradinha no posto, né, e comer um lanchinho, tomar uma água e fazer uma caminhada aí. É muito importante também esse alerta, Márcia. Doutor Fábio, meias de compressão são indicadas? Mudam alguma coisa ou não mudam nada? Para quem tem fator de risco, Márcia, é adequado o uso da meia de compressão, sim, durante a viagem. Não, a gente não recomenda para todos. Quem não tem fator de risco, quem não tem varizes nas pernas, não tem inchaço, só a recomendação de movimentar as pernas, andar no corredor é o suficiente. Mas aqueles que têm varizes, inchaço, história familiar de trombose, ou eventualmente já tiveram trombose no passado, né, trombofilia, que são causas genéticas de trombose, em algumas circunstâncias, além do uso da meia elástica, está até indicado o uso de anticoagulante. A gente recomenda uma dose de 40 miligramas de um medicamento que a gente faz uso subcutâneo 2 horas antes da viagem, nessas situações mais específicas, quando o paciente tem maior risco de trombose. Doutor Fábio Rossi, mais uma vez, só queria lhe pedir que fizesse, para fechar esse nosso bate-papo, o alerta com relação ao medo da vacina. Não existe motivo para ter medo da vacina. Confere? Sim, com certeza, Márcia. É um alerta super importante que você está prestando aí para a população.
não existe, assim, o risco é muito baixo, é muito mais alto o risco se você não se vacinar, contrair a doença, aí sim existe um risco muito grande de trombose e embolia pulmonar.